Muito bem, professor Rodney, muito boa noite. É um prazer imenso recebê-lo aqui hoje no site Jurisprudência e Concurso pela primeira vez, com certeza a primeira de muitas, né? Depois, na verdade, a gente estava ensaiando essa entrada já faz tempo, mas o professor assumiu aí um cargo no concurso público e aí começou a viajar e eu não conseguia mais trazer, mas agora ele veio aqui. E eu vou falar para vocês uma coisa muito legal que eu tenho certeza que é o grande, além de toda a didática que vocês vão ver aí do professor Rodney, é um diferencial que eu não posso falar que nenhum tem, porque talvez eu não conheça o currículo de todos os professores de informática. Mas o professor Rodney, além de ter a formação em informática, ele também tem a formação em direito, o que facilita e muito aí na explanação, e também assumiu hoje o professor Rodney ele é agente de fiscalização do TCE e por isso passou também aí por várias baterias de concursos e está totalmente integrado, escaldado com as provas aí da FCC e do CESP. Por isso esse total diferencial de acumular aí a formação em analista de sistemas, informática e também em direito. Professor, muito boa noite. Oi, Tânia, obrigado mesmo ter falado do meu currículo para o pessoal, e realmente a ideia aqui é trazer um pouco de informação para o pessoal em relação a essa prova da FCC. Eu, assim como o professor Frederico, grande amigo meu, ótimo professor, nós passamos por alguns estágios na nossa vida pública. A gente sempre prestou concurso. E o último concurso, esse que eu entrei agora, que você falou com o pessoal aí, é o cargo que eu estou ocupando agora no Tribunal de Contas do Estado, que é de agente de fiscalização. E por sorte dos nossos amigos do site, a banca examinadora também foi a Fundação Carlos Chagas. E você já falou, também sou professor de cursinho, junto com o professor Frederico, e a gente está super antenado aí a gente procura estar super antenado no que anda caindo nas provas, né? A Fundação Carlos Chagas, o CESP, a ISAF, Sesgran Rio, a Cadepol e todas as outras boas bancas examinadoras. Ok, professor, então já estamos aqui também aguardando então que a FCC não tenha aprontado nenhuma dessa vez, né? Eles, Tânia, desculpa interromper, mas a FCC, assim como qualquer outra examinadora, sempre apronta. Eles sempre aprontam, né? As bancas sempre aprontam. Então, podemos esperar surpresa assim, mas eu não digo assim quanto ao concurso, eu não olho essa parte. Mas ao conteúdo da prova de informática, sempre tem, como diz na nossa linguagem, novidade. Pode ter certeza disso. Ok, então vamos lá. O que acontece nos editais? Normalmente as pessoas têm mais vontade de estudar o direito, porque nesse concurso do TRE a maioria busca o cargo jurídico e acaba não estudando, até por não gostar da informática, de raciocínio lógico, de língua portuguesa. Pois bem, então minha obrigação primeira foi ler o edital e ver mais uma vez que o edital está se repetindo. Então, nós já tivemos uma sequência de provas de analista dos tribunais no Brasil, Rio Grande do Sul, no Nordeste, Santa Catarina, Paraná, e agora chegou a vez de São Paulo e o edital é o mesmo. Quando a banca foi a Fundação Carlos Chagas. Então, de um ano para cá, a gente já fez um raio-x do que tem caído nas provas da Carlos Chagas. O basicão vai ser a 16ª questão até a 20ª, sobre informática, os tópicos que a Carlos Chagas vai perguntar, porque é assim que tem sido, a não ser que mude para São Paulo, vai ser sobre hardware, a primeira pergunta, a segunda vai falar do Windows, a terceira talvez fale do Word, a quarta de internet e a quinta segurança da informação, em que pese não ter esse item no edital, mas isso não tem nada a ver se está ou não no edital, porque o edital, ele por mais que ele seja curto, ele é bem curto, ele tem uma coisa interessante. Ele coloca assim, conceitos básicos de software e hardware. Conceitos básicos de programas de computador e equipamento. Pronto, abrangeu tudo da informática. Acabou, pronto. Só essa linha já basta para perguntar o que eles acharem por bem direito deles. E para a gente ver que isso não é mentira, né? Se a gente pegar algumas provas anteriores, a gente vê que tem até cálculos computacionais, cálculos binários. Gente, isso aí eu não aprendi nem em sistemas digitais do terceiro ano da faculdade de informática. Imagina perguntar para você que está prestando concurso de analista ou de técnico. Mas são
talvez essas surpresas que poderiam ocorrer na sua prova, que hoje não vai mais ocorrer. Por quê? Porque a gente está aqui para tentar, então, desvendar os mistérios da Carlos Chagas, as provas de informática, ok? Bem, então, Tânia, eu fiz o seguinte, eu não vou seguir o edital, como está o edital, eu fiz, por experiência de já ser professor de cursinho há algum tempo, você já sabe disso, eu dividi o edital, assim, em 5 partes principais que eu gostaria de conversar com os nossos alunos aqui pela internet, nossos internautas. Primeiro é dividir a parte de hardware, depois os conceitos básicos de software. De software, vou falar de internet, intranet, protocolos, vou falar de e-mail, cópias de segurança, ok? Basicamente, esses pontos acho que a Carlos Chagas deve abordar. Vamos falar um pouquinho, então, de hardware, né, para você que vai prestar o concurso do TRE, para você que vai prestar o concurso de delegado ou qualquer outra prova que tenha informática. Quando se fala de hardware, a banca examinadora está querendo saber se você conhece o que nós chamamos de arquitetura básica de computadores. O que é uma arquitetura básica de computadores? É a forma pela qual o computador é construído. Quais são as suas partes principais de funcionamento? Cuidado, que partes principais de funcionamento não são as peças que eu acabo vendo. Eu não estou falando do monitor, eu não estou falando do teclado, eu não estou falando do mouse. Eu estou falando das unidades funcionais de um computador moderno. Quais são as partes funcionais de um computador moderno? O que você tem que lembrar? Um computador, para funcionar, vai precisar de processamento, ou microprocessador, ou CPU, mesma coisa. Um computador moderno precisa também de células de memórias, ou simplesmente memórias. São memórias em um computador. A memória RAM, a memória ROM, a memória de massa. Então, já tenho 2 itens. Um computador para funcionar precisa de processamento CPU e precisa de memórias. Terceiro item, um computador para funcionar, ele precisa também dos dispositivos de entrada e de saída, conhecidos nas provas da Carlos Chagas, nas provas da CADEPOL, as provas do SESP, como periféricos. Então, tá aí, uma dica legal. Qual é a dica? O que um computador precisa para funcionar? Quais são as partes de um computador? Jamais coloque monitor, teclado, mouse, gabinete, não é isso. Não é essa a resposta de prova. O computador tem arquitetura, e a gente tem que entender essa arquitetura. O computador tem que ter processamento. Agora eu vou ampliar essa palavrinha de processamento. O computador deve possuir processamento binário, que é o computador atual, trabalhar com números binários. O computador tem que ter memórias. Memória RAM, memória ROM, memória de massa. E esses dispositivos chamados de periféricos para interação com as pessoas. Deixa eu abordar agora, então, sobre a CPU. Professor, você não está mostrando nenhum desenho de CPU, professor. Assim fica difícil entender, eu sou formado em Direito. Como que eu vou fazer para entender CPU? Simples, a sua prova é um caderno de questões. Não tem figura lá. Então, a gente só tem que lembrar o quê? Esses conceitos básicos. Pois bem, o que é a CPU? CPU é um chipzinho não maior que 1 centímetro quadrado. 1 centímetro quadrado, que é colocado na placa principal do computador. Essa placa é chamada de placa-mãe. E esse microprocessador, essa CPU, essa UCP, essa unidade de processamento, é o principal componente de um computador. O que ele faz? Todos os cálculos lógicos e matemáticos. Ok? Então, descobri. Agora, que o principal componente de um computador é a CPU, que opera com números binários. Esses números binários, para Carlos Chagas, isso é importante agora você lembrar, anotar se for o caso, esse número binário é representado pela sequência de 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. Ok? Legal? Legal. Sendo agora bem pontual. Como a gente fala, indo direto ao ponto de prova. O que ele mais pode, o que a banca examinadora, o que a Carlos Chagas costuma perguntar sobre CPU? Costuma perguntar os componentes internos de uma CPU, do microprocessador. Quais são esses
componentes. Aí eu vou ter, que nós chamamos hoje comercialmente de core, por isso que tem computadores dual core, tem 2 cores, quad-core, tem 4 cores, six core, né? 6 cores. Então, o core, o núcleo de execução, o núcleo de processamento, é o elemento principal dentro do microprocessador. Ok? Segundo elemento principal. Tem um outro elemento principal. O que a prova Carlos Chagas costuma cobrar? O que a Cadepol, aqui de São Paulo, costuma cobrar? Se os candidatos sabem o que vem a ser memória cachê. Turma, memória cachê não cai, despenca. Despenca. O que é memória cachê? Memória cachê é um recurso intermediário que fica dentro da CPU para aumentar a capacidade de processamento do computador. Independe de qualquer coisa. Se seu computador tem mais memória cachê em relação a outro, esse computador processa de forma mais rápida. Lembro-me, comentando, conversando, né, Tânia? Né, meus amigos da internet, que houve uma pergunta da Carlos Chagas, qual seria a diferença entre um microprocessador com memória cachê e outro sem memória cachê? Resposta sim. O microprocessador com memória cachê tem um desempenho melhor em relação ao outro. É o que eu costumo falar. Sabe quando você executa pela segunda vez o Word, o Excel, segunda, terceira, quarta, quinta vez, em diante, ele sempre parece que é mais rápido que a primeira vez. E é. Por quê? Porque as informações ficam guardadas nessa memória cachê, que está dentro da CPU, melhorando, parece que aumenta a velocidade, melhorando o desempenho de processamento. Sempre que você for executar pela segunda vez ou mais vezes, determinado programa, ele é mais rápido porque as informações ficam armazenadas nessa memória cachê. Ok? Legal. Essa dica eu acho que é interessante para você memorizar. A gente vai falar sobre, ainda falando de hardware, então eu vou falar agora das memórias. Memórias são células que retêm dados de forma permanente ou não. Legal. Quais são os 3 tipos de memória na prova, né, que caem em prova do computador? Você tem que lembrar que a memória RAM, a memória ROM e a memória de massa. Algumas frases de impacto, algumas frases que costumam cair na prova da Carlos Chagas, em relação às memórias. O que é a memória RAM? Memória RAM é a principal memória do computador, onde todos os programas são executados. Você está me vendo aí? Está vendo o site da tia? Tá. Porque está tudo sendo executado na memória RAM. Ok? A memória RAM é chamada de memória de trabalho, e a sua característica é que ela é uma memória volátil. O que é uma memória volátil? Aquela que perde o seu conteúdo quando não há mais energia elétrica. Memoriza isso, ok? Memória ROM. O que eu tenho que saber? O que você tem que saber para a prova? Vamos direto à questão de prova, hein? Vamos direto à questão de prova. Memória ROM é aquela que vem gravada de fábrica. Memória ROM não perde o conteúdo com o computador desligado, com ausência de energia elétrica. Ela é do tipo não volátil. Não volátil, ok? Isso tem que memorizar. Pergunta de prova da Carlos Chagas. Cite um exemplo de memória ROM no computador. Exemplo de memória ROM é a BIOS do computador. Uma memória que controla tudo que está instalado no seu computador. Professor, você falou que era só o básico, para você ver. O básico da Carlos Chagas, estamos apenas iniciando, ok? Mas isso é questão de prova, não tem muito o que falar, é você mandar bem. Legal. Memória de massa, esse termo poucas pessoas conhecem. Memória de massa é o termo utilizado para referência ao HD, ao disco rígido, HD, disco rígido, HDD, é outra forma de falar, HDD. E olha só, já caiu em prova da Carlos Chagas, referindo disco rígido a uma palavra Winchester. Então, vamos lá. Então, memória de massa, um exemplo é o HD, Winchester. Capacidade, que você tem que saber, algo em torno de 1 terabyte. A memória RAM tem capacidade em torno de 4 GB. Memória ROM, isso não é importante. A memória de massa, o HD, o disco rígido, a sua capacidade em torno de 1 terabyte. Isso é bastante.
Outro tipo de memória de massa que cai em prova. Outro tipo de memória de massa que cai em prova é o pen drive, que é o flash memory. Isso não cai. Despenca como não sei mais o quê. Então, se você anotar lá, memória de massa, tem um HD, tem um pendrive, você já está mandando bem para a sua prova aí de domingo. Pendrive, capacidade, hoje, em torno de 64 gigabytes, é uma boa capacidade. O pendrive hoje é o que era no passado o disquete. Hoje a gente tem pendrive como mídia portátil, né? Ou portátil. Legal? Legal? Acho que isso é importantíssimo. Vamos falar, vamos comentar agora sobre os dispositivos de entrada e saída, também chamado de periféricos. Legal. Então, assim, o que a prova vai te falar? Quais são os equipamentos pelo qual eu interajo, né, com os programas? São alguns. Vamos lá. Eu tenho teclado, eu tenho mouse, eu tenho monitor, eu tenho webcam, eu tenho microfone, eu tenho alto-falante. Então, tudo isso são dispositivos ou periféricos de relacionamento humano. Periféricos ou dispositivos de relacionamento humano. O que a prova pode te cobrar? Tânia, avisa o pessoal que eles têm que anotar o que eu vou falar agora. Essa dica aí é importantíssima. Mas eu, na verdade, estou parando também, para antes do professor falar dos periféricos, tem uma pergunta aqui da Ana Ikenaga, está perguntando se a memória cachê é volátil. Boa pergunta. A memória caché é volátil. Então, eu vou falar agora assim. Vou avançar até responde e já vou emendar. Isso, então, manda assim, bala. sim, a memória caché é volátil, assim como a memória de trabalho é volátil, assim como a memória registradora é volátil, ok? Professor, mas e a memória RAM? A memória RAM, que cai em prova, ela não deveria ser chamada memória RAM. Ela deveria ser chamada só memória de trabalho. Sabe por quê? Porque todos os programas são executados nela. Agora, tem aquele gafe da Carlos Chagas, tem o gafe do SESC, tem aqueles errinhos que são perdoáveis, mas se você olhar tecnicamente, você não pode chamar memória RAM tão somente de memória RAM. A memória RAM é gênero, o tipo é trabalho. Memória RAM é gênero, registradora é trabalho. Memória RAM é gênero, cachê é trabalho. Todas as memórias RAM do tipo RAM são voláteis. Legal, legal. Agora, já dando continuidade, eu acho que eu fico gesticulando muito, mas a Tânia vai me perdoar. Mas é o jeito meio seu. Professor, pode ficar à vontade, é só uma brincadeira. Mas antes do professor responder, a Marge está perguntando quanto que a ROM tem de capacidade. Então, a ROM, ela tem capacidade, mas isso não é perguntado em prova, porque a ROM, por ser não volátil, por ser gravada em fábrica, por vir programas específicos de funcionamento interno do computador, isso nem é cobrado na prova. Mas eu já dei a dica. Ok? Pergunta da memória ROM. Dei um exemplo de memória ROM. BIOS é memória ROM, ponto. Acertei a questão de prova, não aprendi e passei. Meu objetivo é fazer você passar, não aprender informática. Então, estamos juntos. Não é assim, Tânia? Eu não quero passar ou quero aprender informática? Eu quero passar. Isso aí. Eu quero gabaritar. Hoje as regrinhas de como que... As pegadinhas da FCC, que você já viu. Já postei isso aqui na timeline, que a professora está falando todas as pegadinhas aqui da FCC. Professor, pode continuar, fica à vontade. Tá, então deixa eu falar dos periféricos e dos dispositivos. Eu tenho uma boa dica, mas isso é uma boa dica mesmo, Tânia, e pessoal da internet, pessoal do site, que a Carlos Chagas costuma, assim, perguntar em provas, eu estou olhando aqui na prova anterior, costuma, assim, perguntar em provas, dá para o candidato dar um exemplo de dispositivo de entrada, de saída e de uso misto, e de uso híbrido. Estou chamando a atenção, uso misto ou uso híbrido. Normalmente a gente conhece dispositivo de entrada e saída e esquece que tem um terceiro tipo, que não é colocado nem na escrita, nem no edital. Mas é assim, uso misto. Então, de entrada você fala teclado, você fala mouse, você fala scanner, você fala webcam, microfone. Acertou. De saída, você fala monitor, você fala impressora, caixinha de som, acertou. O que é difícil. Dispositivos de uso misto, aquele que envia e recebe informação simultaneamente. Aí vem as pegadinhas de prova. Multifuncional, sempre cai. Dispositivos de comunicação como modem e placa de rede. Então, são dispositivos de entrada e de saída ao mesmo tempo. Outro exemplo, eu não concordo, mas eu vou falar que para não errar, pendrive. Pendrive é memória,
Assim cair como dispositivo de entrada e saída, ele ora envia informação para ser processada, ora recebe informação processada. Então, também é um dispositivo de entrada e saída, nesse aspecto, para não errar a questão de prompt. Ok? Então, são essas pegadinhas que é importante. Mas a minha dica para você que está assistindo o site, e agora é só para você mesmo, é que a gente não está num processo de modificação, de identificação do leitor, do eleitor. Agora vai deixar de digitar uma senha, a gente vai assinar um papel para ser identificado digitalmente. Então, leitor biométrico pode cair na sua prova. Leitor biométrico, ele é um dispositivo de entrada. Tânia, essa é a dica que eu queria dar para o pessoal, ok? E essa parte de hardware eu acho que eu encerro por aqui com as dicas principais.